Oi, sou a Nádia Moraes, estou falando aqui da Polônia e eu vou responder as dúvidas de quem me perguntou sobre como é o curso de polonês que eu fiz. Eu estou morando na cidade de Wrocław. Todo mundo, não todo mundo, mas 90% de imigrantes ou poloneses com quem eu conversei, eles falam que essa cidade é a melhor cidade para se morar da Polônia. Primeiro porque ela é a mais quente, então no inverno não é tão terrível. Às vezes mas se for comparar com outros lugares não é tão terrível. E ela não tem aquela bagunça, que é muito movimento, muita gente, muito turista, muito barulho e às vezes muita sujeira que existe nas cidades maiores, nas capitais. Aqui, essa cidade onde eu moro, ela tem uma certa modernidade, mas ela também tem uma calmaria. O curso que eu fiz aqui é um curso intensivo de 8 meses. Eu não sei como é que funciona nas outras cidades, mas eu vou falar exatamente como é esse curso. Então funciona assim. No meu caso, eu já estava aqui como turista. Aí fiz a matrícula e com o papelado da matrícula e tudo mais, e mais algumas coisas que eles pedem, aí eu dei a entrada na solicitação de permissão para poder ficar aqui estudando. A burocracia polonesa é bem desafiadora e arbitrária, então acho que é até bom fazer um outro vídeo só sobre isso. Para vocês terem uma ideia, eu fiquei o tempo todo sem saber se eu estava autorizada a ficar aqui ou não. Meio que eu estava autorizada a aguardar o processo, entende? Mas não era assim um visto oficial nem nada. Eu estava aguardada a autorizar eles decidindo se ia ser um sim ou não. E daí, depois de... Quer ver? Não, eu apliquei uns 2 meses antes de começar as minhas aulas. Eu dei entrada, né? Aí, na última semana de aula, consegui autorização. Na última semana de aula, recebi autorização para ficar estudando na Polônia. Aí eu fiz esse curso na Universidade de Wrocław. E aqui essa cidade é uma cidade de muitos estudantes. Muita gente vem para cá estudando. Uma curiosidade, o Chopin. Não é sobre isso que eu ia falar, mas é legal, que vocês vissem. Mas uma curiosidade é que assim, na Polônia, nós estamos na Europa, certo? Mas a moeda não é o euro. A moeda é o zloty. Zloty, eu nem tenho certeza se é assim que pronuncia. Que é uma moeda que ela acaba sendo parecida. O valor fica mais ou menos do que seria o real. Então, tem pessoas que vêm de outros países, da Europa inclusive, para estudar aqui, porque para eles é mais barato. Aí vamos lá. Começaram as minhas aulas, eu estava um pouco apreensiva, porque eu falava inglês meio básico, que eu aprendia quando a internet não era tão popular ainda. Eu ficava traduzindo música, sabe? Gostava de ver muito MTV e tal. E daí eu fui aprendendo inglês relativamente fácil. A gente está muito habituado a ouvir inglês no Brasil, né? E daí ficava estudando sozinha, praticava tal. Depois comecei a praticar com os amigos. E eu meio que desenvolvi meu inglês mais depois de vir para a Europa, na prática. E foi muito rápido. Mas eu me perguntava, como vai ser aprender polonês em inglês? Né? Vai ser um ambiente mais formal, é diferente. Será que eu vou dar conta de entender? Aí a primeira coisa, porque eu vou contar todos os detalhes, tá? A gente cheguei na sala onde eu tinha que ficar esperando. E era uma sala maravilhosa, que parecia Hogwarts, uma sala antiga, porque aqui tem muita coisa antiga, era maravilhoso, era mágico. Aí você ficou olhando aquelas pessoas, todo mundo com cara assim de cada um de um país, sabe? É muito maravilhosa essa sensação. E daí eles foram chamando um por um e nos dividiram em 2 turmas. Por quê? Tem muita gente que vem da Ucrânia, da Rússia também, mas principalmente muita gente que vem da Ucrânia tentar a vida aqui. Porque a economia está crescendo, a vida aqui está muito melhor do que na Ucrânia. Então tem ucraniano todo lugar que você vê na Polônia, assim. E trabalhando, os caras que vão te atender, sabe? Normalmente são ucranianos. Então tem um monte de ucraniano. Só que a língua é muito parecida. Eles não gostam que a gente fale assim, que é quase a mesma coisa, eles não gostam. Que nem quando as pessoas me falam que em português vocês falam espanhol, sabe? Então a gente fica meio assim, né? Não é outra língua. Mas eu acho que seria a mesma facilidade que a gente teria para aprender ou para entender o espanhol que os ucranianos, os poloneses e os russos têm, sabe? Para entender uns aos outros. Então, os ucranianos ou russos já vão para uma sala diferente, onde já é mais adiantado, onde as aulas já são dadas falando em polonês, porque muitas palavras são até iguais, sabe? Aí na minha sala tinha cerca de 17 pessoas, no meio do caminho o pessoal acabou desistindo. Eu acho que, deixa eu ver, 1, 2, 3, acho que tinha umas 5 professoras por aí que se revezavam, mas a aula que predominava era a aula de gramática, com certeza, porque a gramática polonesa é muito complexa.
Agora, se eu não me engano, são 8 casos gramaticais e cada caso tem muitas exceções. Como eu já falei no meu primeiro vídeo, né, como é aprender polonês, dependendo do verbo que se usa, você muda a terminação da palavra, mas isso também tem exceções, então às vezes você pode ficar meio maluco. Se você começar pela gramática, é muito mais fácil. Então a minha professora de gramática ficava com a gente 4 dias por semana, a maior parte do tempo. E as professoras são doces, eu acho que as mulheres polonesas são maternais, sabe? E eu me apaixonei por essa professora de gramática, passei a amar gramática. Mesmo gramática em português eu não era boa, eu odiava. E gramática polonesa eu realmente adorava. Hoje, embora eu não fale polonês, eu entendo um pouco, falo um pouquinho só. Quando eu acompanho, vejo alguém falando, aí eu pego uma palavra, aí automaticamente eu já entendo qual caso gramatical é, em que regra se aplica, sabe? Aí o resto é com o tempo, né? Vai se familiarizando com a sonoridade, com o vocabulário, mas a gramática é mais importante. Daí a gente tinha aula de gramática, tinha uma outra aula que eu não entendia muito o que era. A professora era muito legal, muito divertida, muito brincalhona, mas ela meio que ficava só acompanhando e lendo o livro de exercício, sabe? E ficava no WhatsApp. Mas a professora era muito legal. E daí tinha aula de história, eu estava tão empolgada para essa aula de história. Imagina a aula de história da Polônia, quantas coisas incríveis e maravilhosas. Mas, infelizmente, a aula de história deixou muito a desejar. Ela é realizada pela diretora do curso, que é uma senhora bem senhorinha assim, que parece que ela quer muito dar aula, sabe? Mas que não necessariamente é o dom dela. Então ela não tinha muita pedagogia. As aulas dela eram muito maçantes, repetitivas. A gente meio que aprendia só vocabulário, sabe? Vocabulário do Natal, vocabulário da Páscoa. Se aprofundar mesmo na história, para mim foi por conta própria, conversando com amigos. Uma vez por semana, nós tínhamos aulas de fonética com uma professora muito fadona, mega especialista e renomada e tal, e que a gente chamava de aula de tchutchá. Ou a aula de tch, a gente fazia isso. Porque as aulas dela era basicamente ela mostrar, né, ajuda a gente a entender o que é o som do C mais Z, o que é o som do S mais Z, é diferente, né? E daí ela fazia uns movimentos assim, tch, 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 como se fosse muito diferente uma coisa da outra. E como se for dela fazer assim, ou assim, eu falo assim, entendi. A parte do gestual eu nunca consegui fazer, entender, sabe, fazer uma conexão, mas ela falava, eu repetia e tal, e acabei progredindo na aula dela. Normalmente os orientais, os asiáticos, né, aliás, os asiáticos, a gente tinha muito chinês na sala, eles tinham muita dificuldade nessa aula, mas eles faltavam na maioria das aulas. Eram bons alunos, mas faltavam nas aulas de fonética porque eles não gostavam. Uma vez por semana a gente tinha uma aula de música, então a gente aprendia músicas polonesas, a professora ensaiava com a gente, tocava piano, então para mim era maravilhoso por causa da pronúncia. Depois de um tempo eu comecei a ficar muito irritada com essas aulas, porque embora fosse maravilhoso eu acho que aprender sim a cultura, né? Através das músicas, isso é fascinante. A gente tinha a oportunidade de se apresentar se quisesse em alguns lugares, eu sempre fui, apresentei na igreja, no museu, num clube de aposentados. Para mim era maravilhoso, fiz a apresentação de Natal, foi muito legal e aprendi várias músicas típicas. Só que depois de um tempo eu percebi que isso era mais para promover a universidade do que para nos ajudar, nos ensinar. A professora ensinava com muita pressa, porque a data estava marcada para as apresentações, então ela queria desesperadamente que a gente decorasse, não importa se a gente tinha entendido ou não o que a gente estava cantando. Então depois de um tempo ela começava a fazer a gente, pra mim era um pouco, sabe, entrar em umas situações meio ridículas, de ficar fazendo umas coreografias, umas coisas bem bobinhas. Eu me sentia, já viram aqueles vídeos no YouTube das crianças chinesas se apresentando? Apresentações infantis, assim, fantasiadas e tal, que eles são conhecidos pela disciplina, né? Então, aí tem um molequinho chorando, mas dançando e fazendo as coisas tudo. Então a gente não estava entendendo nada que estava acontecendo. Bando de adulto, tá, a maioria era mais nova que eu tenho 34 anos. Mas a gente tinha também pai de família, sabe? Um cara da Coreia de 42 anos, com filho, família aqui, um negócio próprio, mega sério, disciplinado, e ele tinha que ficar e fazer aquelas coisas, mesmo sem a gente entender o que a gente estava fazendo, sabe? Esse era meu único questionamento. E as apresentações eram fora do horário de aula, às vezes à noite, às vezes longe, e eles brigavam com a gente se a gente não fosse. Vinha a diretora e dava uma chamada assim que era meio que humilhante, sabe? Ia por um, por que você não vai?
Essa parte eu não gostava não, fiquei meio com raiva. Aí a gente tinha uma outra aula com uma outra professora, eu nem lembro como que era o nome dessa aula, mas basicamente a gente só fazia exercício de tudo que a gente tinha aprendido, mas a gente fazia com jogos, sabe? Com jogos, com cartas, com, como é que chama? Cruzadinha, sabe? Para ficar mais dinâmico e tal. Aí, no segundo semestre, primeiro a gente só tinha aula de inglês e por incrível que pareça dava para acompanhar, porque a professora falava devagar, tinha gente na minha sala que não falava inglês direito, como esse rapaz da Coreia. Ele não falava inglês direito mesmo e ele era um dos melhores alunos. Vai entender. Ele era incrível na aula de polonês. Mas dava para acompanhar tranquilo, porque é um tipo de vocabulário simples em inglês que eles usam, né? Então eu tinha dois colegas americanos na minha sala. Às vezes, quando eu podia, eu sentava com um deles e ele sempre me ajudava, porque às vezes eu não entendia. Que palavra é essa? Não sei nem inglês, sabe? Mas nunca tive dificuldade, é tranquilo para acompanhar. E os professores, eles têm muita experiência em trabalhar com alunos estrangeiros. Então, realmente é fácil, você se sentir integrado, é tranquilo. Uma vez por mês nós temos passeios, mas não é necessariamente excursão para as montanhas, alguma coisa assim. É lugares que dava pra gente ir a pé, que era 15 minutos da universidade. Então a gente já foi em outras partes da universidade que carregam muito da história da cidade, que são muito antigos, que têm obras de arte. Então a gente ia e se integrava mais, né, na história do lugar onde a gente está. E claro, a professora sempre explicando em polonês, nesses passeios principalmente. E a gente ia, depois desses passeios, almoçar juntos ou ir numa cafeteria. E eles pagavam tudo pra gente. Eu nunca fui com ninguém que não tivesse o bom senso de, assim, sei lá, de não ficar pedindo tudo, sabe? Tipo, vou tirar a barriga da miséria. Todo mundo bebia alguma coisa, escolhia um bolo para comer e a gente ficava lá tentando falar em polonês. Nos primeiros encontros a gente só fingia. Quando as professoras estavam perto, a gente fingia e falava o básico, só as coisas que a gente sabia. Qual o seu nome, qual a sua idade, e ficava assim, que a gente realmente não sabia mais o que falar. Aí a professora saía e a gente ficava conversando em inglês mesmo. Mas a gente sempre fez isso, assim, todos os meses a gente tinha alguma saidinha para nos estimular a trocar, a interagir, isso era muito interessante. Uma informação importante, esse curso é 5 dias por semana, 5 horas por dia, e em casa eu tinha que estudar pelo menos mais 1 hora, senão eu não dava conta. No começo era desesperador, como eu falei no vídeo anterior, minha cabeça doía e tal. Daí a gente tem um teste muito importante no final do primeiro semestre e na conclusão do curso, é uma semana inteira de provas. Nesse meio tempo, a gente tem testes e provas, às vezes semanais, para saber como é que a gente está indo, para os professores poderem acompanhar o nosso desenvolvimento. Mas a gente tem essa semana de provas, onde tem prova só de gramática, prova só de vocabulário, prova só de conhecimento sobre a Polônia, prova de fonética, onde a gente precisa ler e a pronúncia precisa estar perfeita. Que mais? Não lembro o que mais. Mas daí tem as salas ao lado, que são turmas mais avançadas, que estão no ano seguinte do curso, porque um ano não é o bastante, ou a sala do pessoal dos ucranianos. E a gente acabava fazendo amizade, conhecia pessoas de outros lugares, era muito legal, fiz algumas amizades, pessoas com quem eu ainda falo, pessoas muito queridas para mim. É uma oportunidade muito incrível de socializar, de se integrar a uma nova cultura, mas com outras pessoas que também são imigrantes, né? Então é muito legal. Tudo que eu pude aprender nesse curso, tudo que eles podiam me oferecer, eu aproveitei ao máximo. E eles ofereceram o máximo que eles puderam, mas realmente, o polonês muitas vezes exige mais tempo. Já vi uma brasileira falando no Facebook que ela fez um curso intensivo, não sei se foi em Cracóvia, não lembro, de 8 meses, mais ou menos esse que eu fiz, assim. E ela falou que ela ficou fluente, depois desse curso ela ficou fluente. Eu não fiquei, eu falo bem pouquinho. E eu não sei, vai de cada pessoa também, acho, né? Mas assim, o meu curso aqui, ele foi o melhor possível. Eu achei eles muito exigentes, mas de um jeito não hostil, sabe? De um jeito muito doce. Tem pedagogia para ensinar. Eu ainda sou apaixonada por minha professora de polonês. Ela era tão incrível, tão motivada a ensinar, tão apaixonada por ensinar, que às vezes eu pensava, meu Deus, eu preciso aprender para deixar ela feliz, para deixar ela orgulhosa. Quem está querendo, planejando vir só para conseguir visto, eu não sei se esse é o melhor caminho, sabe? A não ser que você tenha uma vida boa, esteja muito bem financeiramente,
porque esses cursos são caros. Para você conseguir um visto de estudante, tem uma carga horária mínima. Me desculpa, eu não vou lembrar qual é a carga horária mínima, mas precisa ser um curso intensivo. No caso, o meu era 5 dias por semana, 5 horas por dia. Então, tem vários tipos de visto, demora para sair, enquanto não sai você não pode trabalhar. O meu demorou 10 meses, não, o meu demorou 11 meses para sair. Então você não pode trabalhar e depois quando sai, depende do tipo de visto, talvez você também não possa trabalhar enquanto isso. E daí você tem que ter dinheiro para ficar se mantendo, você tem que ter alguém para te ajudar. E então eu acho que há uma ilusão pensar que, sabe, vem, aí vai ter um visto, vai ter uma permissão para ficar aqui e nisso vai se virando. Porque, como eu falei também em outro vídeo na Europa, visto é uma coisa muito delicada, né? Principalmente para trabalhar. Eles só contratam profissionais que eles realmente não tenham aqui dentro. Então, se informe direitinho, né? Não pense que só vir estudar seja a solução para entrar e ficar no país. É bom ter um plano B, é bom conhecer gente que possa te ajudar, é bom saber sobre o mercado de trabalho, se na sua área eles estão contratando, né? E é isso. Espero ter ajudado com essas curiosidades e até o próximo vídeo.